Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Simone e a minha história, ela teve início, na verdade, no comecinho desse famoso ano 2000. Para ser mais precisa, aconteceu ali a partir de 2002. Eu fui apresentada para o Evandro, foi uma colega de trabalho que o fez. Oi, esse aqui é o Evandro, Simone. Queria te apresentar. Ele é um rapaz muito bacana, está trabalhando aqui conosco na empresa. Ele não é dessa sede, de outra, né, Evandro? Mas ele pediu, ele queria te conhecer. Oi, Evandro. Prazer. Simone, prazer todo meu. Evandro. Nessa época, nesse momento, em 2002, eu contava 22 anos de idade e ele, Evandro, tinha 30. E assim, nós nos conhecemos. Depois teve, na sequência, a essa apresentação, a festa dessa amiga. A Eunice que nos apresentou, em seguida ela fez aniversário. E aí ela fez lá uma festinha, creio eu, que ela de propósito convidou o Evandro e a mim para essa festa. Ela queria, sabe, que alguma coisa rolasse entre mim e o Evandro. E naquela noite, lá na casa dessa amiga, Eunice, aniversário dela, eu pressenti que um sentimento muito especial nasceu entre nós dois. Evandro, ele era um cara muito expansivo, divertido, conversava bem, falava bem, articulado. Além disso, ele parecia assim um galã, sabe, de novelas. Só uma coisa assim depunha contra o Evandro, se é que eu posso dizer que isso depõe contra alguém. Ele tinha sido casado. Ficou casado pouquíssimo tempo, ele tinha se casado aos 23 e um ano depois, para ser mais precisa, 10 meses depois, o casamento só durou 10 meses. Ele havia se separado. Não, ele não tinha filhos desse relacionamento, foi um relacionamento muito rápido. E até o Evandro dizia, não, foi a juventude, eu me precipitei, ela também eu acho que se precipitou, não deu certo. Sabe aquela coisa, não deu certo? Mas era um casamento frustrado na vida dele. Se isso conta ponto negativo, eu não sei, mas estou relatando para que vocês anotem esse detalhe, por favor. Ah, Paulinho, mas comigo, a partir daquele momento, ele com 30 anos, eu achava que já bem mais maduro, eu 22. Nossa, ele foi tão amoroso, sabe? Além dele ser muito bonito, ele foi muito amoroso comigo. Aquela festa ali que a Eunice promoveu no aniversário dela, tinha muita gente, inclusive outras colegas nossas, outras mulheres, que quando souberam que o Evandro era separado, você sabe, né? Esticaram o olho para cima dele. Mas ele não se importou com nenhuma delas. Ele estava ligado em mim. Ele já havia pedido à minha amiga que nos apresentássemos. E na festa ele voltou toda a sua atenção, todo o seu foco era dirigido à minha pessoa. E ficou o tempo inteirinho da festa da Eunice só conversando comigo. O nosso primeiro beijo iria acontecer ainda naquela noite. E depois daquele beijo,
eu tive comigo a certeza que eu e o Evandro viveríamos uma linda história de amor. Pouco tempo depois disso, nós começamos a namorar. E Evandro, ele fazia questão de dizer: vou fazer de você a mulher mais feliz e realizada do mundo. Tudo que eu errei naquele meu primeiro casamento, eu quero acertar com você. Tudo que eu errei. Então ele admitia, nas entrelinhas, eu não dava muita importância a isso, tá? Mas relato para que você anote mais esse detalhe. Por que eu estou dizendo assim, anota esse detalhe? Porque são sinais. Por favor, preste atenção, você que está ouvindo a minha história. Eu não estou escrevendo essa história à toa. Ela tem objetivo, sim. E talvez o principal objetivo seja esse. Por isso que eu estou dizendo, anota esse detalhe. Quer dizer, o casamento frustrado, eu pedi que vocês anotassem. E depois isso que ele vivia me dizer. Se eu errei, palavras do Evandro, se eu errei num primeiro relacionamento, com você eu não quero errar em nada, 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 nada. Eu quero fazer de você a mulher mais realizada, Simone, e feliz do mundo, Simone. É esse o meu propósito. Então ele admitia aí que tinha errado no primeiro casamento, ok? Anotaram? Muito bem, mas eu não dei importância para isso. Ele era muito atencioso comigo, ele fazia tudo que eu gostava, ele me levava para passear, sempre procurava me agradar com presentes, ele era muito generoso nesse sentido. Sabe aquele homem que de vez em quando percebe o perfume que você gosta e aí ele traz para você, do perfume que você gosta, ele descobre que você gosta de um determinado tipo de flor, determinada cor, ele te surpreende. Ele era assim, ele tinha tudo para ser realmente o homem também da minha vida. Tanto é que eu cheguei a usar essa frase com ele: Evandro, você é o homem com quem eu gostaria de passar o resto da minha vida. Não, eu não falei da boca para fora, eu falei do fundo do coração. A coisa que atrapalhava um pouco o nosso relacionamento começou a surgir. Ciúme. Evandro, ele tinha muito ciúme de mim. Não, mas nada assim além do normal. Não, por enquanto nada além do normal. Eu confesso que eu até também tinha ciúme dele. Talvez naquele momento eu demonstrasse mais ciúme dele do que ele demonstrava ter por mim. Deu para entender? Eu sabia que muitas mulheres davam em cima dele, por ele ser tão bonito, mas eu nunca demonstrava aquele ciúme. E muito menos eu pegava no pé dele. Depois que nós completamos 1 ano de namoro, olha que o tempo passou, hein? 1 ano de namoro, Evandro e eu achamos que era a hora da gente se casar. Ele já era divorciado, por esse aspecto totalmente livre, então poderíamos nos casar. Era a hora. Naquele mês de maio 2003, já tinha exatamente ali 1 ano e 2 meses que nós estávamos juntos. E aí nós decidimos partir para o casamento. Eu e Evandro nos tornamos marido e mulher. Agora eu estava realizada por completo. Eu estava casada com um homem maravilhoso. Eu estava muito bem no meu emprego e o que mais eu queria agora era ter filhos com Evandro. Porém, depois de alguns meses de casamento, as coisas começaram a tomar outro rumo, outra direção. Evandro, que sempre foi muito carinhoso, muito atencioso, ele começou a mudar o seu comportamento comigo. Ele já não era do mesmo jeito. Estranho isso, né? Estranho. Como é que tem gente que muda assim? Qualquer coisinha era motivo para discussão. Ele começou a reclamar que a nossa casa estava mal cuidada, que as roupas não estavam exatamente como ele gostaria. Uma vez ele me encontrou uma camisa faltando um botão. Outra vez ele encontrou uma camisa faltando o botão do punho. Ele começou a reclamar.
Assim como ele começou a reclamar que ele não suportava mais comer em restaurante, ele queria comer em casa. Eu tentava, na medida do possível, porque eu trabalhava fora. Na medida do possível, eu procurava preparar algum jantar para nós, mas sempre o que me ajudava era a massa, né? Porque é mais rápido, né? Você fazer um macarrão no fim da noite ou no meio da noite é mais rápido. Sempre massa, sempre a mesma coisa. Começou a reclamar. Quando eu conversava com alguma amiga minha, ele começou a dizer que o melhor a fazer era eu sair do emprego. Então sai do emprego, vem cuidar da nossa casa. Sabe, não tá valendo a pena, Simone. O que você ganha, você sabe que eu tô muito bem. Dá pra eu segurar, sai do emprego. Pelo menos você cuida de mim, sabe? Eu não tô gostando ao modo como tem passado as minhas camisas. Eu sou aquele cara que gosta de chegar, sabe? Com a roupa bem passada. Tem faltado o botão. Não. A comida eu gosto de comer em casa, já tô enjoado dessa comida de restaurante. Faz assim, sai do seu trabalho e vem cuidar da nossa casa. Vem cuidar de mim. A princípio, Paulinho, eu não dei muita importância para o que ele falava. Eu achava que ele estava apenas passando por uma fase de adaptação. Anota aí também. Terceiro sinal, né? Anota aí. Terceiro sinal. Eu achava que ele estava passando por uma fase de adaptação e que logo ficaria tudo bem. Mas com o passar do tempo, tudo só foi piorando. Brigas e mais brigas, xingamento, humilhações. E quando eu vi que o nosso casamento estava indo por água abaixo, foi aí que eu decidi fazer o que ele queria para ver se as coisas voltavam a ser como antes. Quem sabe? Sabe, isso fica claro para vocês. Eu vou fazer uma tentativa extremada agora. Eu vou deixar meu emprego. Eu vou fazer o que ele havia pedido, por amor, para que desse certo. Eu vou deixar o meu trabalho para cuidar da casa, para cuidar dele. Anota aí, quarto sinal. Quando eu digo quarto sinal, eu posso dizer quarta luz amarela. Poderia dizer também quarto erro. Anota, por favor. Esse é um erro. Talvez o mais importante que eu tivesse cometido, tá? Deixar a profissão, deixar o trabalho para ir me dedicar a um homem. Por favor, anota aí. Só que para que eu deixasse o trabalho, eu tive que deixar um emprego que eu amava. Era um lugar onde eu gostava de trabalhar. A empresa, eu amava trabalhar ali. Eu estava prestes a ser promovida. E eu cortei a minha amizade com muitas amigas que eu tinha e comecei a me dedicar única e exclusivamente à minha casa e ao Evandro. Então, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, fiz uma mudança brusca na minha vida. Cortei a minha amizade com muitas amigas que eu tinha. Comecei a me dedicar única e exclusivamente à minha casa e ao Evandro. Quem sabe assim eu salvasse o casamento que já dava sinais claríssimos de que iria degola. Bom, a minha vida a partir daí mudou completamente. Mas assim mesmo, eu acreditava que agora pudéssemos voltar a ser felizes novamente, porque eu estava fazendo tudo que o Evandro queria que eu fizesse. Nas primeiras semanas, eu consegui notar um contentamento no Evandro. Agora sim. Tô comendo a comidinha que eu gosto. Adorei esse estrogonofe que você fez. Você fez exatamente como eu gosto. Olha aqui. Olha como mudou. Dá uma olhada na minha roupa agora. É outra coisa. Eu adoro camisa assim, sabe? Bem passada. O colarinho. Eu gosto da manga assim. Puxa, que legal. Puxa, até o sapato. Você deu um brilho no meu sapato. Que maravilha, hein? Perceberam? Perceberam o contentamento do Evandro? E esse contentamento tinha um certo ar de soberba da parte dele. Era mais ou menos assim, como se
ele tivesse cantando uma vitória por eu estar fazendo exatamente o que ele queria que eu fizesse. Era como ele tivesse conseguido fazer de mim uma empregada particular. Deu para entender? Eu que sempre trabalhei desde os meus 15 anos de idade. Eu não estranhava trabalho, não. Sempre trabalhei, sempre. Inclusive, dentro da minha casa, minha mãe e o meu pai sempre exigiram que eu fizesse a minha própria cama, que eu cuidasse das minhas peças as íntimas. Eu sempre tive função e obrigações dentro da minha casa. E agora eu me vi ali, presa dentro de casa. Uma verdade, eu conseguia fazer tudo o que eu precisava no período da manhã. Eu sou muito rápido, eu tinha muita prática. Eu não sou pouca prática, demonstrei, né? Eu fazia isso já em casa. Então, todo o meu trabalho assim de casa, até meio-dia, eu fazia tudo. E aí eu ficava com o restante do dia sem nada para fazer. Puxa vida. No primeiro dia passa, você vê televisão. No segundo dia, você coloca um filme. No terceiro dia, você vai ao shopping, entra no cinema. Eu ficava com o tempo vago. Mas a partir de um determinado momento, aquilo vai ficando muito rotineiro. Era como que se aquele tempo que eu ficava sem fazer nada de tarde me cobrasse algum tipo de atitude. Aquilo vai me causando também um certo mal-estar. Era como se eu perdesse o tempo. Então eu fazia o meu trabalho em casa até meio-dia. E depois? E o Evandro? O Evandro, ele voltou a ser o chato no qual havia se transformado. Se no começo ele vivia a elogiar, agora os elogios também caíram na rotina. Deu para entender? Ele começou a reclamar. Só que agora não reclamava mais da roupa, nem da falta de botão, nem da comida, porque eu variava muito. O pior, ele começou a reclamar de mim. Simone, você tá meio desleixada. Você cortou esse cabelo? Todo dia eu tava vendo fios de cabelo branco na sua cabeça. Simone, você engordou. Simone, por que você tem esse monte de estria, hein? Sabe, ô Paulinho, isso nenhuma mulher gosta. Anota aí, por favor. Eu nem sei o número desse sinal agora, mas nenhuma mulher gosta. Isso é terrível na vida de qualquer mulher. Eu passei a ser maltratada e agora eu era criticada no meu físico. A partir de então, as nossas brigas foram se intensificando. Não só no número, mas também na gravidade. Elas foram ficando brigas mais sérias, piores. Até que chegou um dia em que eu e Evandro tivemos uma briga muito feia. Tão feia que o Evandro, ele perdeu completamente o controle. Nesse dia, o Evandro me bateu. Você me bateu? Você me deu um tapa na cara, Evandro? Você sabia que meu pai nunca fez isso comigo? A minha mãe, certa vez, me bateu com um chinelo na bunda. Mas foi uma vez. Eu fiquei tão magoada e ferida. Eu chorei tanto com a minha mãe, eu reclamei tanto com ela que ela nunca mais me bateu. E ela disse que nunca mais iria me bater, como eu não admitiria que ninguém me batesse. Eu também não admito, Evandro. Você bateu na minha cara. Pra mim chega, tá? Foi a primeira e a última vez. Eu não esperei mais nada. No dia seguinte, assim que ele saiu para trabalhar, arrumei as minhas coisas e fui para casa do papai e da mamãe. Evandro, ele me procurou. Eu tô muito arrependido. Não queria te fazer aquilo de jeito nenhum. Escapou, amor da minha vida. Eu tô muito arrependido do que eu fiz. Por favor, volta para casa, Simone. As coisas serão diferentes. Eu prometo para você, tudo vai mudar e para muito melhor. Pedi um tempo para ele. Disse que pensaria muito antes de qualquer decisão. E meus pais me aconselharam. Filha, não volta nunca mais com esse cara. Nunca mais. Um homem de verdade jamais faz isso com uma mulher. Ele bateu na sua cara. Coisa que o seu pai nunca fez com você. Lembra? Quando eu dei umas chineladas na sua bunda e me arrependi imediatamente e prometi que eu nunca mais bateria em você e cumpri. Não, filha. Não volta para esse cara. Mas eu
Eu amava demais o Evandro. Eu amava ele demais. E desta vez, eu contrariei o meu pai e a minha mãe na posição deles. E uma semana depois dessa briga terrível, eu acabei voltando para casa. Anota aí. Perdi os sinais em os números, mas anota aí, por favor. Como erro crasso. Não coloca luz amarela, não. Coloca luz vermelha, por favor. Luz vermelha piscante, por favor. Tive alguns dias tranquilos ao lado do Evandro. E apesar de estar muito magoada, porque eu tinha apanhado na cara dele, eu estava disposta a esquecer tudo e recomeçar a vida ao lado dele, por amor. Sempre que eu fazia tudo era em nome do amor. Mas não demorou muito tempo, ele voltou a ser agressivo comigo. Voltou. Tudo que minha mãe havia dito, mamãe falou mais do que meu pai, ele estava fazendo. Nada do que eu fazia estava bom para ele. Uma noite começamos a discutir, novamente por besteira. Evandro, ele não parava de gritar comigo. E vendo que ele novamente iria me agredir, porque eu já tinha apanhado na cara dele, então eu falei, não, esse cara não vai me bater de novo. Não, ele não vai me bater de novo. Quando eu vi que ele estava perdendo as estribeiras e perdendo completamente o controle, eu peguei a minha bolsa, eu apanhei a minha bolsa e decidi que eu iria embora. Eu cheguei a dar uns 3 passos em direção à porta, porque eu ia embora. Mas antes que eu conseguisse chegar à porta da saída da sala, ele me segurou pelos braços. Mas ele não segurou apenas. Quando ele segurou, ele me sacudiu como fosse uma boneca de pano. Ele é um homem alto, forte, obviamente, que bem mais forte do que eu. Então ele me sacudia como se fosse eu uma boneca de pano. E assim que eu consegui, porque eu consegui chegar até a fechadura da porta, e eu virei a chave, eu consegui abrir a porta de casa. Aí ele me empurrou, como eu tinha aberto já a porta, aí ele me deu aquele impulso, ele me empurrou com toda a força que ele tinha, e na sequência da porta de casa havia uma escada, e essa escada era íngreme, era uma escada bem íngreme, e eu acabei rolando por aquela escada, que levava até o portão de ferro da casa, e eu saí já no primeiro degrau, rolando na escada até que eu bati no portão de ferro. Bati com a cabeça naquele portão de ferro. Perdi os sentidos. Fiquei desacordada. Quando recobrei a consciência, eu já estava deitada, mas numa cama de hospital. Meus pais estavam comigo e, na verdade, eu só me lembrava de ter brigado com Evandro e mais nada. Mas eu vi que a minha mãe chorava muito. Minha mãe chorava muito e, em seguida, o médico entrou no quarto e eu notei que o médico chamou o papai e depois a minha mãe para conversar. Eles saíram assim um pouquinho do quarto, eu fiquei sozinha no quarto, ainda meio que atordoada, zonza, sob o efeito de remédios. De repente a mamãe voltou para dentro do quarto e voltou num desespero total. Mamãe gritava feito uma louca e eu, assustada agora com aquilo, eu tentei me levantar para saber o que estava acontecendo. Foi nessa hora que eu descobri uma coisa terrível. Eu não consegui movimentar as minhas pernas. Eu havia ficado paralítica. Eu havia ficado paraplégica. Da minha cintura para baixo, eu não tinha movimento. Quando o Evandro me jogou escada abaixo, eu sofri uma lesão muito grave na minha coluna e a partir daquele dia fiquei condenada a uma cadeira de rodas. Seria assim para o resto da vida. Veio a explicação científica do médico. Olha, a lesão, ela aconteceu em você, Simone, logo abaixo da 6ª vértebra cervical. É por isso que você não consegue mover as pernas. Isso é a paraplegia. Agora, faltou milímetros para que a lesão também não se instalasse acima da C6. A C6 teria provocado em você a tetraplegia. Ou seja, aí você não conseguiria mover também os braços. Foi de todos os males, sabe, Simone, até o menor. O médico me dizia isso, como a dizer, olha, um milagre
fez com que você não ferisse a C6. Você estaria tetraplégica. Ouvir isso do médico não foi fácil. E não seria fácil para mais ninguém. Esse médico ortopedista, muito bom, diga-se de passagem, com sua equipe, submeteu-me por algumas cirurgias. Eu passei por muito sofrimento, por muita dor. Lamentavelmente, as cirurgias não tiveram sucesso no sentido de devolver os meus passos. Nessa questão foi tudo em vão. Aquela lesão, concluiu o médico, aquela lesão abaixo da sexta vértebra era irreversível. Foi difícil demais também ouvir esse parecer. Evandro, depois disso, fugiu feito um rato. Meus pais o denunciaram, ele passou a ser procurado, porém até hoje, ninguém sabe o paradeiro desse monstro. Ele sumiu. Eu sei que tem gente que diz assim, mas o mundo é pequeno. E diante da internet, do mundo globalizado, às vezes o mundo é mesmo muito miúdo. No entanto, para um rato como o Evandro, esse mundo ainda é grande. Alguém me disse que ele deve ter mudado de identidade. Não é possível, porque o nome dele inteiro, completo, já foi colocado tantas e tantas vezes em redes e nada. Eu até paguei um investigador, gastamos um dinheirão à procura dele, um investigador particular, e nada até hoje. Tem gente que suspeita, esse investigador também suspeita, de que com certeza ele saiu do país, saiu do Brasil. Toda a alegria que eu tinha em viver, todo o meu sonho de ser feliz ao lado dele havia se acabado, e da maneira mais trágica possível. Isso tudo se deu na minha vida no ido de 2006. Essa tragédia se deu na minha vida, portanto, há 17 anos. Hoje eu sou uma mulher de 43 anos de idade. Você acredita que, apesar da cadeira de rodas, hoje eu namoro uma pessoa muito especial? Seu xará, Paulinho. Eu tenho a impressão que todo Paulinho seja mesmo uma pessoa especial. Ele é um amor. A gente se respeita, ele me trata muito bem e me valoriza enquanto mulher. Mas há um detalhe que eu deixei para o final da minha história e que, sinceramente, eu gostaria que ficasse como um conselho para todas as suas ouvintes, especialmente as mulheres. Obviamente que vale para os homens também, mas eu estou escrevendo especialmente para falar com as mulheres. O contato com a ex. Você sabe por que o primeiro casamento do Evandro durou 10 meses? Porque ele agrediu a Cristina. A Cristina era a ex-mulher dele. Ele agrediu a Cristina. Ele deu uma surra na Cristina no 10º mês de casamento, que ela chegou a perder um bebezinho. Ela estava grávida de 2 meses, estava começando a gravidez. Ele bateu nela com tal violência. Também ela teve uma queda muito grave, e tão grave que ela perdeu um neném. E aí ela não quis mais saber do Evandro. Riscou o Evandro da vida dela. De forma que o Evandro, ele ainda tentou voltar com ela, mas ela jamais o recebeu novamente. E só deveria ter feito uma coisa que eu acabei fazendo, mas de maneira infrutífera, porque eu denunciei. Ela não denunciou ele à polícia. Mas, se eu tivesse procurado a Cristina para uma conversa, veja bem, ela não morava na mesma cidade que eu, quando eu tinha 30 anos, o Evandro, quando nós nos conhecemos, ela não morava na mesma cidade que eu. Mas se eu tivesse procurado, nem no mesmo estado, se eu tivesse procurado a Cristina para uma conversa, quer saber quando eu teria me relacionado com o Evandro? Nunca, porque ele foi um monstro com ela. E quando um homem é um monstro com uma mulher, ele vai ser monstro com todas as outras mulheres. O principal objetivo da minha carta não é falar do meu drama, não é dizer que eu vivo hoje numa cadeira de rodas, não é dizer que, apesar de tudo, e graças a Deus, eu encontrei um Paulinho também, um homem especial, um homem maravilhoso, um homem que me completa. O principal objetivo ainda não é esse. O principal objetivo é dizer para as mulheres que estão ouvindo, olha, se houver uma ex na vida do seu cônjuge, do seu caso,
do seu ficante, do seu crush, do seu namorado, do seu companheiro, eu não sei, do seu amigo colorido, alguma coisa assim. Conversa com ela se houver uma ex. Uma conversa adulta. Uma conversa adulta. É muito importante, sabe, você ouvir a ex. É muito importante você ter a impressão de como foi o relacionamento. Obviamente que com todos os filtros de uma pessoa madura que você deve ter, mas tem que ouvir. Porque se o cidadão fez algum tipo de agressão, cometeu algum tipo de agressão contra essa mulher, ela vai relatar. É disso que eu me arrependo. Diante de todos os sinais que eu fui tendo ao longo da vida, eu fui enumerando. Depois eu perdi as contas, sabe? Peço desculpas por isso. Até porque não era importante o número, e sim, mais importante era relatá-los. Espero que vocês tenham anotado todos. Mas eu gostaria que o debate aqui nos comentários fosse em torno disso. O dia que você começar um relacionamento com uma pessoa que teve uma ex-mulher, conversa com ela. Eu estou dizendo para você, conversa com ela, com todos os filtros, mas conversa com ela. Porque se houver uma agressão física contra ela, não tenha dúvida, haverá uma agressão física contra você. Isso é traço de personalidade de monstros. Isso não muda. Esse DNA, eu queria que mudasse, mas não muda. Se você conhece algum homem que mudou esse traço, por favor, relate aqui nos comentários. Vou ficar aguardando o comentário de cada um de vocês.